Ele quebrou o contrato e a abraçou a noite inteira depois de contar seus sonhos proibidos. As luzes da cidade brilhavam intensamente, como estrelas presas na terra. Tiago Almeida, um empresário de sucesso, estava sentado em um canto escuro de um bar elegante em São Paulo, os olhos vagando sem destino por entre os rostos alheios. Era uma noite tumultuada, cheia de risos superficiais e conversas vazias. Mas dentro dele havia um turbilhão. A pressão dos negócios, a sensação de estar preso em um casamento arranjado com Isadora Menezes, uma artista de alma livre, causavam um aperto no seu peito. Ele sabia que estava cercado por muros emocionais, mas não conseguia lidar com isso. Então, em meio a essa confusão, Isadora entrou. Seu cabelo era uma cascata de ondas, e seus olhos brilhavam com uma profundidade que Tiago nunca conseguira entender completamente. Ele a observava enquanto ela tentava esconder as cicatrizes de um relacionamento abusivo, um passado que a acompanhava como. Foi uma briga que começou entre dois estranhos, mas que rapidamente envolveu a todos. Ele sentiu o coração acelerar, quase como se estivesse prestes a explodir. A adrenalina tomou conta dele. E ele olhou para Isadora. Ela estava tensa, os músculos do rosto contraídos, um vazio silencioso em seus olhos. Tiago se levantou, atravessou a sala e, num impulso, a abraçou. Um abraço que falava mais do que palavras jamais poderiam expressar. Ali, sob a tensão palpável do momento, ele contou a ela seus sonhos proibidos, suas ambições sufocadas. Foi como abrir uma porta para um novo mundo. Um mundo onde eles não eram apenas um empresário e uma artista, mas algo mais. As palavras fluíam, e enquanto falava, as paredes ao redor de seu coração começaram a ruir. Isadora, por sua vez, revelava um lado dela que ele nunca tinha visto. A vulnerabilidade dela era como um pincel, traçando a realidade em novas cores. Ela começou a se abrir. E com isso, Tiago percebeu que a fragilidade dela carrega. Um segredo, um capítulo de dor não resolvido começou a se desenrolar. Um detalhe que poderia separá-los. Os dois estavam prestes a descobrir que os fantasmas do passado não haviam desaparecido. Tiago sentiu um frio na barriga, uma dúvida insuportável. E se eu não conseguir lidar com isso? E se não for o que pensei? Enquanto a tempestade de emoções em sua mente rugia, Isadora preparava-se para uma revelação. Um talento oculto que poderia transformá-los, mas que também poderia quebrá-los. No fundo da alma, ela tinha certeza de que essa entrega era necessária. E ali, sob as luzes da cidade que piscavam como se soubessem de seus segredos, Tiago olhou profundo nos olhos dela, sem saber se estava preparado para as verdades que estavam por vir. O que vinham a descobrir poderia mudar tudo entre eles. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mas a noite não era só um refúgio. Tiago sentiu que a atmosfera mudava. O bar, antes vibrante, agora parecia sufocante. Um medo palpável envolvendo tudo. As luzes piscavam de forma errática, como se estivesse prestes a acontecer algo horrível. E foi aí que a verdade química e explosiva começou a se formar entre Tiago e Isadora. Você não sabe, Tiago, mas há algo que preciso te contar, disse Isadora, a voz num sussurro quase inaudível. Seu olhar se desviou, e um frio percorreu a espinha de Tiago. Ele sentiu o coração apertar. O que ela iria revelar? Um estrondo veio de fora, como trovão em um dia ensolarado. As portas do bar se abriram de repente, e no momento seguinte, um grupo de homens entrou.
Eles eram altos, com olhares ameaçadores. Tiago imediatamente se ergueu, tentando proteger Isadora. As risadas e conversas foram substituídas por murmúrios apreensivos, e os rostos imediatamente começaram a virar na direção da entrada. É hora de cobrar a dívida, Isadora. A voz de um dos homens cortou o ar, aguda como uma lâmina. O coração de Tiago disparou. Olhou para Isadora, que se tornava branca como a neve. As palavras dela ficaram presas na garganta. Isadora, o que está acontecendo? Ele queria entender, mas o medo tornou-se um nó sólido em seu estômago. Eu não queria que você soubesse. Ela pegou-se a ele com os olhos cheios de pânico. Tiago não entendia. Qual dívida? O que aqueles homens queriam dela? Ele queria saber como tudo poderia ser tão complicado. Não faça isso, eles estão aqui por você, disse Isadora, a urgência no tom dela fazendo o sangue de Tiago ferver. Ele viu as expressões de assombro e medo nas outras pessoas ao redor. Esse não era apenas um momento pessoal, era um espetáculo. O drama estava se desdobrando diante de uma plateia relutante. Eu não posso deixar que você sofra por minha causa. Tiago apertou os ombros dela, tentando trazê-la de volta à realidade. Diga-me o que está acontecendo. Um dos homens avançou, seu olhar fixo em Isadora. Você sabe o que você fez. Agora, precisamos da nossa parte. Ele gesticulou rudemente, e a tensão no ar ficou elétrica. O clamor do grupo e o murmurinho dos curiosos estavam se transformando em um frenesi caótico. Isadora fechou os olhos, determinada a se libertar de suas memórias. Foi um erro, o erro do meu passado. A voz dela tremia. Tiago a ouviu, e o choque foi como um soco no estômago. Um erro? O que mais ele não sabia sobre ela? Antes que pudesse processar tudo, um dos homens se aproximou mais, quase ameaçador, seus olhos esfumaçados saltando com raiva. Você nos deve, Isadora. Não pode simplesmente dar as costas. Naquele momento, Tiago decidiu. Ele não podia permitir que Isadora enfrentasse isso sozinha. Um impulso de coragem brotou dentro dele, e com um movimento rápido, ele a puxou para perto, como se fosse uma armadura. Mas o que ele não sabia era que a verdade dela carregava mais peso do que ele poderia imaginar. E se eu não conseguir lidar com isso? E se o que vocês têm comigo for mais profundo do que eu pensei? As palavras de Tiago saíram em um sussurro, mas ele estava decidido a enfrentar o que quer que fosse. Porque, por outro lado, havia algo em Isadora que ele estava começando a entender. Uma força, uma determinação. Venham comigo, eu explico tudo, só não machuquem ele. Isadora gritou, mas para Tiago parecia que ela estava entregando não apenas a si mesma, mas tudo o que havia construído, os sonhos, e mesmo assim, o olhar dela dizia mais que 1000 palavras. E enquanto tudo desmoronava ao redor, Tiago percebeu que o que quer que tivesse acontecido antes, o que quer que significasse aquela dívida, tudo isso mudaria tudo entre eles. Eles estavam à beira de algo que nem ele, nem Isadora poderiam prever. E a realidade era que os segredos dificilmente permanecem escondidos por muito tempo. Só agora, sob a luz da cidade, Tiago não sabia se conseguiria suportar o peso da verdade que se aproximava. E a pergunta ecoava em sua mente: quem realmente era Isadora? Tiago percebeu que a situação estava se desmoronando em torno dele. Ele sentia a tensa dinâmica entre Isadora e aqueles homens. A necessidade de protegê-la crescendo a cada segundo. Mas então, a reviravolta veio a galope. O homem à frente, o mais ameaçador, fez um gesto abrupto e a porta do bar se abriu. Os gritos ecoaram pelo salão, e a tensão virou caos. As pessoas dispararam em direções opostas, buscando abrigo. Isadora se encolheu em seus braços, e Tiago sentiu seu corpo tremer. Ele estava em alerta máximo, mas algo mais profundo começou a se desenrolar. Sabíamos que você voltaria, Isadora.
O homem que parecia o líder resmungou, seus olhos cintilando de um modo que gelou a espinha de Tiago. Ele olhou para ela, o rosto aterrorizado, e então viu suas mãos tremendo, abertas em um gesto que clamava por ajuda. Isso não é o que parece, Tiago gritou, tentando se posicionar na frente dela. Mas a verdade começou a se infiltrar em sua mente, fazendo ecoar a pergunta: o que ela tinha feito? O olhar de Isadora lhe dizia que havia algo mais, algo sombrio. Os policiais avançaram, um deles segurando uma prancheta. Isadora Menezes, estamos aqui para te prender por evasão de prisão e assalto à mão armada. Você tem direito a um advogado. Tiago ficou paralisado. As palavras se chocaram com ele como uma onda. Evasão? Assalto? Ele nunca tinha imaginado que Isadora pudesse estar envolvida em algo tão grave. A imagem dela, adorável e vulnerável, estava se desvanecendo, e em seu lugar havia uma estranha figura envolta em sombras. Isso não pode ser verdade! Ele gritou, sem acreditar que a mulher que ele começava a amar tivesse um passado tão tumultuado. Isadora olhou para ele, os olhos cheios de desespero. Por favor, Tiago, eu posso explicar. Preciso que você acredite em mim. As palavras dela ecoaram enquanto os policiais a cercavam. Ele viu a mão do homem ameaçador se mover, e um outro policial se aproximou. Os olhares deles tinham um peso que não poderia ser ignorado. Tiago se sentia em um filme de terror, onde as revelações se desdobravam rapidamente, cada uma mais chocante que a anterior. Você não sabe, Isadora? Não sabia de nada disso? Tiago estava perdido em uma mistura de proteção e traição, a dúvida criando raízes dentro dele. Era como se o chão tivesse desaparecido. Eu fiz escolhas erradas, mas não sou essa pessoa. O que você não entende é que tudo isso está ligado a mim, a uma vida que eu pensei ter deixado para trás. O desespero na voz dela era palpável, e Tiago sentiu o coração apertar. Ele queria acreditar, queria entender, mas as palavras causavam um ruído ensurdecedor na sua mente. De repente, um grito cortou a sala. Isto é um engano! Isadora não! E o grupo de pessoas em volta se virou com expressões de surpresa. Uma mulher avançou da multidão, sua cara cheia de determinação, e algo na maneira como ela chamava por Isadora fez o cabelo da nuca de Tiago se arrepiar. Eu sou a verdadeira responsável. Me prendam, não a Isadora. A mulher se jogou na frente dos policiais e Tiago sentiu que o mundo estava desmoronando. Quem era ela? O que estava acontecendo? Ele viu a expressão de Isadora mudar, uma mistura de choque, alívio e confusão. O homem-gangue, que agora parecia confuso, passou um olhar significativo para a mulher que defendia Isadora. Você deveria ficar fora disso, Luísa. Era um aviso, um grito desesperado, e Tiago percebeu que havia uma história mais profunda, mais intrincada. As luzes piscando, a confusão se intensificando, e a verdade começando a surgir entre sombras. Tiago estava no meio de um labirinto de segredos. Ele sabia que aquela noite era apenas o começo de um pesadelo que poderia mudar tudo entre ele e Isadora. Quem realmente é você, Isadora? A pergunta ecoou na sua mente e o medo gelado tomou seu coração. O que mais ele não sabia? Tiago estava paralisado, vendo a cena se desenrolar diante dele como um filme em câmera lenta. O pânico tomava conta da sala. As palavras atingiram-no como um golpe forte. Evasão de prisão, assalto à mão armada. Cada sílaba cortava mais fundo. Ele olhou para Isadora e viu um turbilhão de emoções em seu rosto. Desespero, medo e algo que se assemelhava à culpa. Os policiais se aproximaram, e a confusão reinava. A mulher, Luísa, que se jogou na frente dos oficiais, olhava para Isadora como se estivesse disposta a morrer por ela. Isadora, você precisa acreditar em mim. Eu não deixei você para trás. Eu estava protegendo você.
A voz de Luísa ressoava na multidão como um grito de urgência. Tiago sentiu seu coração acelerar, sua cabeça girando. O que está acontecendo? Ele queria gritar, mas as palavras estavam entaladas na garganta. O olhar de Isadora transmitia um silêncio carregado, como se toda a verdade estivesse prestes a ser revelada, mas ela não sabia como. Era quase insuportável. Então o pé pesado do homem, que parecia ser o chefe do grupo, girou em sua direção. Luísa, você está cometendo um erro. Ele avançou e, em um movimento rápido, brandiu algo que reluziu sob as luzes do bar. Uma arma. De repente, estava em seu punho. O tempo se estendeu e o ar ficou pesado. O olhar de Tiago se arregalou. Não! O bar estava cheio de murmúrios de espanto. O silêncio dilacerante cortava a tensão no ambiente. Ele precisava agir. Precisava proteger Isadora. Mas antes que pudesse se mover, uma sirene forte soou, do lado de fora. Um eco de esperança? Ou mais caos à vista? O homem olhou para a porta, os olhos cheios de pânico. Ele estava em perigo. E então, em meio a toda aquela confusão, algo inesperado aconteceu. A porta do bar se abriu novamente. Desta vez, não revelando apenas mais policiais, mas uma figura familiar que fez o coração de Tiago parar. Era seu irmão, Eduardo. Parem isso agora! Eduardo gritou, avançando em direção ao grupo. Ele estava completamente diferente, com uma expressão que misturava raiva e preocupação. Tiago não sabia como aquilo poderia ser possível. Na mente dele, o mundo estava se desmoronando, e agora, seu próprio irmão aparecia em meio a isso tudo. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Você não deve estar envolvido. Tiago tentou gritar, mas Eduardo não parecia ouvir. Ele focava apenas em Isadora e Luísa. Com um gesto rápido, Eduardo pegou a arma que o homem ameaçador tinha deixado à mostra e a apontou para o chão. O bar inteiro congelou e até os policiais hesitaram. Isadora está comigo e você não vai machucá-la. O tom de voz de Eduardo era firme, mas havia uma fragilidade por trás dele que Tiago não conseguia entender. Como lhe tinha chegado ali? O que tudo isso significava? Você não sabe o que está fazendo, Eduardo. O homem rugiu, mas o olhar feroz de Eduardo não vacilou. Tudo estava prestes a explodir e a tensão era palpável como eletricidade no ar. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, ele respondeu. E de repente, a multidão estava toda em suspense. O que Eduardo iria revelar? Isadora, ela não deve nada a vocês. O seu passado é o meu passado também. A revelação ficou pendurada no ar, e o murmúrio da multidão se tornou um clamor. Tiago quase não conseguiu processar. O que Eduardo queria dizer? O que eles escondiam? O olhar de Isadora se tornou mais nublado, misturando preocupação e um alívio súbito. O que você quer dizer com isso? Ela mal conseguia falar, mas a dor e a confusão eram visíveis. Eduardo respirou fundo. E a tensão cresceu ainda mais. Fui eu quem cometeu aquele crime. Fiz isso por amor. Isadora não estava envolvida. As palavras se soltaram como uma bomba, e Tiago sentiu o chão debaixo de seus pés desmoronar. A verdade que eles estavam enterrando era muito mais profunda do que ele poderia imaginar. Luísa olhou para Isadora, como se estivesse esperando uma resposta, e tudo ao redor ficou em silêncio absoluto. O que mais eles ocultavam? Qual era a verdadeira natureza do relacionamento entre eles? Tiago estava tremendo, sentindo as paredes apertarem à sua volta. E a pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente Isadora? E o que Eduardo tinha feito para se envolver na história dela? Tiago estava paralisado, vendo a cena se desenrolar diante dele como um filme em câmera lenta. O pânico tomava conta da sala. As palavras atingiram-no como um golpe forte. Evasão de prisão, assalto à mão armada.
Cada sílaba cortava mais fundo. Ele olhou para Isadora e viu um turbilhão de emoções em seu rosto. Desespero, medo e algo que se assemelhava à culpa. Os policiais avançaram e a confusão reinava. A mulher, Luísa, que se jogou na frente dos oficiais, olhava para Isadora como se estivesse disposta a morrer por ela. Isadora, você precisa acreditar em mim. Eu não deixei você para trás. Eu estava protegendo você. A voz de Luísa ressoava na multidão como um grito de urgência. Tiago sentiu seu coração acelerar, sua cabeça girando. O que está acontecendo? Ele queria gritar, mas as palavras estavam entaladas na garganta. O olhar de Isadora transmitia um silêncio carregado, como se toda a verdade estivesse prestes a ser revelada. Mas ela não sabia como. Era quase insuportável. Então, o pé pesado do homem, que parecia ser o chefe do grupo, girou em sua direção. Luísa, você está cometendo um erro. Ele avançou e, em um movimento rápido, brandiu algo que reluziu sob as luzes do bar. Uma arma, de repente, estava em seu punho. O tempo se estendeu e o ar ficou pesado. O olhar de Tiago se arregalou. Não! O bar estava cheio de murmúrios de espanto. O silêncio dilacerante cortava a tensão no ambiente. Ele precisava agir, precisava proteger Isadora. Mas antes que pudesse se mover, uma sirene forte soou do lado de fora. Um eco de esperança? Ou mais caos à vista? O homem olhou para a porta, os olhos cheios de pânico. Ele estava em perigo. E então, em meio a toda aquela confusão, algo inesperado aconteceu. A porta do bar se abriu novamente, desta vez não revelando apenas mais policiais, mas uma figura familiar que fez o coração de Tiago parar. Era seu irmão, Eduardo. Parem isso agora! Eduardo gritou, avançando em direção ao grupo. Ele estava completamente diferente, com uma expressão que misturava raiva e preocupação. Tiago não sabia como aquilo poderia ser possível. Na mente dele, o mundo estava se desmoronando, e agora, seu próprio irmão aparecia em meio a isso tudo. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Você não deve estar envolvido. Tiago tentou gritar, mas Eduardo não parecia ouvir. Ele focava apenas em Isadora e Luísa. Com um gesto rápido, Eduardo pegou a arma que o homem ameaçador tinha deixado à mostra e a apontou para o chão. O bar inteiro congelou, e até os policiais hesitaram. Isadora está comigo, e você não vai machucá-la. O tom de voz de Eduardo era firme, mas havia uma fragilidade por trás dele que Tiago não conseguia entender. Como ele tinha chegado ali? O que tudo isso significava? Você não sabe o que está fazendo, Eduardo. O homem rugiu, mas o olhar feroz de Eduardo não vacilou. Tudo estava prestes a explodir, e a tensão era palpável como eletricidade no ar. Eu sei exatamente o que estou fazendo, ele respondeu, e de repente a multidão estava toda em suspense. O que Eduardo iria revelar? Isadora, ela não deve nada a vocês. O seu passado é o meu passado também. As palavras se soltaram como uma bomba. E Tiago sentiu o chão debaixo de seus pés desmoronar. Como assim? Isadora murmurou, a voz falhando. O que você quer dizer com isso? Eduardo respirou fundo, e a tensão cresceu ainda mais. Fui eu quem cometeu aquele crime. Fiz isso por amor, e Isadora não estava envolvida. As palavras de Eduardo reverberaram no ar, e Tiago se sentiu como se o mundo inteiro tivesse desmoronado na sua cabeça. Um pensamento cruzou sua mente como um furacão. Se Eduardo cometeu o crime, quem era Isadora realmente? A multidão estava em choque. Murmúrios de incredulidade e perguntas sem respostas ecoavam ao redor. Você não pode estar dizendo isso, alguém gritou, enquanto outros olhares de reprovação se fixavam nos dois irmãos. Eduardo parecia determinado. Eu fiz isso para protegê-la, para que ela não tivesse que viver com a culpa do meu erro.
Eu sabia que a única maneira de mantê-la a salvo seria me sacrificar. As palavras dele carregavam um peso tão profundo que parecia que o ar estava desaparecendo. Isadora olhou para Eduardo e Tiago viu como o desespero mudava seu olhar. Mas por quê? O que você estava tentando proteger de mim? Ela parece destroçada, como se as peças do quebra-cabeça de sua vida estivessem se desintegrando diante dela. Eduardo hesitou. Os policiais estavam observando atentamente, prontos para agir. É complicado, mas há muito mais. Existe uma conexão que eu nunca te contei. O seu ex, Isadora, ele era parte de tudo isso, e eu o conhecia. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. O coração de Tiago batia descontroladamente. As palavras de Eduardo lhe estavam atenção, mas a confusão só aumentava. O que você quer dizer? Ele era parte do crime? Isadora estava prestes a desmaiar. Sim, e se você não parar com isso agora, eu não posso garantir que nenhum de nós sairá vivo daqui. Uma afirmação tão clara, tão terrível, fez os rostos ao redor ficarem pálidos. A conexão se tornava cada vez mais obscura. E no fundo, Tiago sentia como uma tempestade se formando. O que mais eles escondiam? Com o olhar agora fixo em Isadora, tudo parecia prestes a se desenrolar de maneira explosiva. Ele sentiu o peso da verdade e percebeu que o jogo estava só começando. Quem realmente é você, Isadora? A pergunta brotou na sua mente. O que mais ela não tinha lhe contado? E pela primeira vez, ele temeu que a resposta pudesse destruir os dois para sempre. Tiago estava paralisado, vendo a cena se desenrolar diante dele como um filme em câmera lenta. O pânico tomava conta da sala. As palavras atingiram-no como um golpe forte. Evasão de prisão, assalto à mão armada. Cada sílaba cortava mais fundo. Ele olhou para Isadora e viu um turbilhão de emoções em seu rosto. Desespero, medo e algo que se assemelhava à culpa. Os policiais avançaram e a confusão reinava. A mulher, Luísa, que se jogou na frente dos oficiais, olhava para Isadora como se estivesse disposta a morrer por ela. Isadora, você precisa acreditar em mim. Eu não deixei você para trás. Eu estava protegendo você. A voz de Luísa ressoava na multidão como um grito de urgência. Tiago sentiu seu coração acelerar, sua cabeça girando. O que está acontecendo? Ele queria gritar, mas as palavras estavam entaladas na garganta. O olhar de Isadora transmitia um silêncio carregado, como se toda a verdade estivesse prestes a ser revelada, mas ela não sabia como. Era quase insuportável. Então o pé pesado do homem que parecia ser o chefe do grupo girou em sua direção. Luísa, você está cometendo um erro. Ele avançou e, em um movimento rápido, brandiu algo que reluziu sob as luzes do bar. Uma arma, de repente, estava em seu punho. O tempo se estendeu e o ar ficou pesado. O olhar de Tiago se arregalou. Não! O bar estava cheio de murmúrios de espanto. O silêncio dilacerante cortava a tensão no ambiente. Ele precisava agir, precisava proteger Isadora. Mas antes que pudesse se mover, uma sirene forte soou do lado de fora. Um eco de esperança? Ou mais caos à vista? O homem olhou para a porta, os olhos cheios de pânico. Ele estava em perigo. E então, em meio a toda aquela confusão, algo inesperado aconteceu. A porta do bar se abriu novamente, desta vez não revelando apenas mais policiais, mas uma figura familiar que fez o coração de Tiago parar. Era seu irmão, Eduardo. Parem isso agora! Eduardo gritou, avançando em direção ao grupo. Ele estava completamente diferente, com uma expressão que misturava raiva e preocupação. Tiago não sabia como aquilo poderia ser possível. Na mente dele, o mundo estava se desmoronando, e agora, seu próprio irmão aparecia em meio a isso tudo. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Você não deve estar envolvido. Tiago tentou gritar, mas Eduardo não parecia ouvir.
Ele focava apenas em Isadora e Luísa. Com um gesto rápido, Eduardo pegou a arma que o homem ameaçador tinha deixado à mostra e a apontou para o chão. O bar inteiro congelou, e até os policiais hesitaram. Isadora está comigo e você não vai machucá-la. O tom de voz de Eduardo era firme, mas havia uma fragilidade por trás dele que Tiago não conseguia entender. Como ele tinha chegado ali? O que tudo isso significava? Você não sabe o que está fazendo, Eduardo. O homem rugiu, mas o olhar feroz de Eduardo não vacilou. Tudo estava prestes a explodir, e a tensão era palpável como eletricidade no ar. Eu sei exatamente o que estou fazendo, ele respondeu, e de repente a multidão estava toda em suspense. O que Eduardo iria revelar? Isadora, ela não deve nada a vocês. O seu passado é o meu passado também. As palavras se soltaram como uma bomba, e Tiago sentiu o chão debaixo de seus pés desmoronar. Como assim? Isadora murmurou, a voz falhando. O que você quer dizer com isso? Eduardo respirou fundo, e a tensão cresceu ainda mais. Fui eu quem cometeu aquele crime. Fiz isso por amor, e Isadora não estava envolvida. As palavras de Eduardo reverberaram no ar, e Tiago se sentiu como se o mundo inteiro tivesse desmoronado na sua cabeça. Um pensamento cruzou sua mente como um furacão. Se Eduardo cometeu o crime, quem era Isadora realmente? A multidão estava em choque. Murmúrios de incredulidade e perguntas sem respostas ecoavam ao redor. Você não pode estar dizendo isso, alguém gritou, enquanto outros olhares de reprovação se fixavam nos dois irmãos. Eduardo parecia determinado. Eu fiz isso para protegê-la, para que ela não tivesse que viver com a culpa do meu erro. Eu sabia que a única maneira de mantê-la a salvo seria me sacrificar. As palavras dele carregavam um peso tão profundo que parecia que o ar estava desaparecendo. Isadora olhou para Eduardo, e Tiago viu como o desespero mudava seu olhar. Mas por quê? O que você estava tentando proteger de mim? Ela parecia destroçada, como se as peças do quebra-cabeça de sua vida estivessem se desintegrando diante dela. Eduardo hesitou. Os policiais estavam observando atentamente, prontos para agir. É complicado, mas há muito mais. Existe uma conexão que eu nunca te contei. O seu ex, Isadora, ele era parte de tudo isso, e eu o conhecia. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. O coração de Tiago batia descontroladamente. As palavras de Eduardo lhe estavam atenção, mas a confusão só aumentava. O que você quer dizer? Ele era parte do crime? Isadora estava prestes a desmaiar. Sim, e se você não parar com isso agora, eu não posso garantir que nenhum de nós sairá vivo daqui. Uma afirmação tão clara, tão terrível, fez os rostos ao redor ficarem pálidos. A conexão se tornava cada vez mais obscura, e no fundo, Tiago sentia como uma tempestade se formando. O que mais eles escondiam? Justo nesse instante, o bar começou a tremer. Uma explosão ensurdecedora fez o chão vibrar. Tiago quase perdeu o equilíbrio. As janelas estouraram, e o caos se espalhou como uma onda. Pessoas gritando, correndo em todas as direções. Um olhar aterrorizado cruzou o rosto de Isadora, e Tiago sentiu seu coração afundar. Isadora, fique comigo, ele bradou. Mas a visão da mulher fugindo em pânico lhe cortou o fôlego. Eduardo caiu, o golpe da explosão derrubando-o para o chão. O homem armado foi lançado para trás como um boneco de pano. O pânico tomou conta da sala, e Tiago, por um segundo, não sabia o que fazer. Ele se lançou em direção a Isadora, mas a confusão reinava. Isadora, ele gritou, mas a visão dela desapareceu na multidão em fuga. A adrenalina, pulsando nas veias dele, o fez avançar, empurrando pessoas, desviando dos objetos que caíam. E quando ele finalmente a encontrou, seu rosto estava pálido, suas mãos tremendo. O que foi isso?
ela murmurou, os olhos cheios de terror. Antigamente, o mundo dela era de dúvidas pessoais, mas agora tudo estava virando de ponta cabeça. Eu não sei, Tiago respondeu, com a vontade de protegê-la fervendo dentro dele. Mas enquanto olhava em volta, percebeu que a revelação de Eduardo e a explosão tinham mudado tudo ali. Ele não sabia em quem confiar, e essa incerteza o deixava com o estômago encolhido. Então, algo muito pior veio à tona. Uma figura encapuzada surgiu entre as sombras que se formavam. Um sorriso sinistro cortou seu rosto, e com uma voz baixa e ameaçadora, ela revelou: vocês pensavam que estavam a salvo. Mas há muito mais em jogo do que imaginam. O passado não morreu, e eu estou aqui para garantir que paguem pelas suas escolhas. Uma sensação de desespero tomou conta de Tiago. Ele sentiu o nó na garganta se apertar. A última coisa que queria era mais segredos e mais dor. Eles estavam em uma encruzilhada, e o que quer que estava acontecendo ia mudar tudo entre eles para sempre. O que você quer dizer? Tiago sussurrou, enquanto sua mente fervilhava com novas perguntas. O que mais estava escondido nas sombras? Ele sentiu que a verdade estava prestes a se desenrolar, e sua vida nunca mais seria a mesma. A figura encapuzada avançou, e Tiago sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. O que quer que ela tivesse a dizer, ele sabia que não seria bom. O passado não morreu, e eu estou aqui para garantir que paguem pelas suas escolhas. Aquelas palavras reverberaram pelo salão enfumaçado como um eco ominoso. Enquanto a tensão pressionava o ar como uma tempestade prestes a estourar, Luísa mais uma vez se posicionou na frente de Isadora, os olhos determinados. Não vamos permitir que você faça nada com elas. A coragem dela parecia quase palpável, mas Tiago podia ver o medo se espremendo sob a superfície. Nesse momento, uma explosão inesperada de luz rompeu o ambiente. Um brilho ofuscante iluminou tudo ao redor, e Tiago ficou cego por alguns instantes. Era como se o tempo tivesse parado. Assim que sua visão começou a retornar, ele ouviu o estrondo de algo pesado colidindo com o chão. O que apareceu a seguir fez seu coração parar. A figura encapuzada se revelou como sua mãe. Ele mal podia acreditar. Os cabelos escuros, as marcas da idade nos olhos. "Tiago!" ela gritou, e sua voz estava repleta de desespero. "Você precisa me ouvir. O que você está fazendo aqui?" Você? O mundo de Tiago girou em torno dele. Ele se sentiu como se estivesse sonhando. "O que você está fazendo aqui? O que você sabe sobre tudo isso?" Um nó se formou em sua garganta. O caos do bar estava diante dele como um pesadelo que não terminava. E agora, sua própria mãe estava envolvida. "É complicado, meu filho. Mas você precisa entender. Eu não sou a única nesse jogo. Você está em perigo." Ela parecia tão empenhada em protegê-lo, mas a revelação a atormentava. Diante de todos, sua mãe estava exposta, e Tiago se perguntava o quanto ela sabia sobre o passado. Um rugido cresceu na sala. O homem ameaçador, que antes havia sido lançado para trás pela explosão, agora se levantava, açoitando o olhar em direção à sua mãe. "Você traiu suas próprias raízes, Clara. Agora prepare-se para as consequências." O veneno em suas palavras era tentador. Uma ameaça verdadeira pairava no ar. Isadora olhou para Tiago, confusa e assustada. "O que está acontecendo, Tiago? Você sabia disso?" Ele queria se desculpar, mas as palavras falharam. Ele não sabia de nada. Tudo o que pensava sobre sua vida, sua história, estava desmoronando. "Eu não sabia!" ele gritou, mas a voz dele era quase impotente no meio do caos. "Mãe, o que você está fazendo aqui? O que você realmente sabe?" Ele sentiu o coração acelerado, a indecisão corroendo-o. "Não é hora para isso!" Clara gritou. "Precisamos sair agora! Você não tem ideia do que eles têm em mãos. O jogo nunca foi apenas sobre você e Isadora." Aquelas palavras deixaram Tiago em estado de choque. Ele balançou a cabeça, lutando contra ondas de confusão.
O que significava tudo aquilo? O que você quer dizer com isso? Dúvidas dispararam em sua mente, e a realidade começou a apertá-lo, como se uma rede invisível o estivesse prendendo. Um som de sirene se aproximava, e o alvoroço no bar aumentava. É agora! Todos para a saída! Clara gritou, puxando Tiago pelo braço. Ele se virou para Isadora, que estava paralisada, uma expressão de desespero cravada em seu rosto. Venha conosco! Tiago implorou. Mas neste instante, um novo grito ecoou pela sala. Alguém morrendo de medo e desespero. O olhar renovado de Isadora concentrava-se na entrada. Uma bomba de fumaça entrou pela porta, preenchendo o ar com um cheiro químico e sufocante. A visão de Tiago começou a se embaçar, e ele sentiu uma onda de pânico. Ele se virou para a mãe, que agora parecia mais uma estranha do que nunca. Você está mentindo para mim, não está? Clara, com os olhos fixos nos homens que se aproximavam, desfocava em meio à fumaça, e a verdade dela parecia tão distante quanto as estrelas. Ele desejou poder voltar alguns minutos, antes de tudo acontecer, antes de descobrir que sua vida estava em um jogo muito maior. E assim, no auge do desespero, Tiago ouviu um clique, o som de uma arma sendo engatilhada. A figura encapuzada agora estava entre eles, de pé, com uma expressão que misturava raiva e emoção. Isso não acaba aqui. Ela olhou profundamente nos olhos de Tiago, e enquanto tudo girava ao redor, ele percebeu que algumas verdades são mais pesadas do que qualquer mentira pode suportar. A pergunta ecoou em sua mente. O que mais estava escondido? A verdade poderia ser mais devastadora do que ele pensava. E a única certeza que restava era que a vida deles nunca mais seria a mesma. A figura encapuzada avançou, e Tiago sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. As palavras, o passado não morreu, ainda ressoavam na cabeça dele, como um eco ominoso. Enquanto a tensão apertava o ar, Luísa se colocou na frente de Isadora. Não vamos permitir que você faça nada com elas. A coragem dela ecoava, mas o medo também estava lá, visível. Então uma luz estrondosa preencheu o bar. Era como se uma explosão de energia cortasse a fumaça. Tiago ficou cego por um instante. Quando a visão clareou, viu sua mãe Clara à frente. Tiago! Ela estava desesperada. Você precisa me ouvir. Você? Tiago mal conseguia processar, a confusão tomando conta. O que você está fazendo aqui? O caos ao redor parecia distante. Clara continuava a olhar para a figura ameaçadora. Você está em perigo. Seus olhos estavam fixos em Tiago, e ele sentiu seu coração acelerar. Neste instante, o homem ameaçador levantou-se do chão. Você traiu suas próprias raízes, Clara. Agora prepare-se para as consequências. As sombras do passado pairavam sobre eles. Tiago sentiu que tudo desmoronava. Mãe, o que você sabe? A cada palavra, a tensão aumentava. Isadora estava paralisada, os olhos cheios de incerteza. Você estava mentindo para mim, não estava? A dor brotou em seu peito. Era um jogo de mentiras e segredos, e agora tudo se misturava. Não é hora para isso, Clara gritou, puxando Tiago. Precisamos sair agora. O que está em jogo é maior do que você imagina. Ele não entendia. O que era tão sério que sua própria mãe precisava esconder? Ruídos estrondosos vindo de fora faziam o bar tremer. Um novo clamor ecoou enquanto a entrada foi invadida por mais policiais, fardados e prontos para a ação. O caos aumentou. Clara olhou para Tiago com uma intensidade que ele nunca tivera visto. Se vocês não saírem agora, não haverá como escapar da verdade. A figura encapuzada, irritada, balançou a cabeça. Então vamos ver como a verdade cura. Ele levantou a mão e algo brilhou no meio dos gritos. Um dispositivo explosivo. A tensão se transformou em frenesim. O olhar de Tiago se agarrou no objeto.
Não faça isso, ele gritou, mas a voz dele se perdeu no tumulto. Todos os olhares se voltaram para aquele ponto, e um silêncio aterrorizante tomou conta do lugar. Em um movimento rápido, a figura pressionou um botão enquanto todos paralisavam, e a explosão não foi de fogo, mas de luz intensa, que ofuscou os olhos de todos ao mesmo tempo. Um grito ecoou. É uma armadilha! Tiago, sem pensar, agarrou Isadora, puxando-a em direção à saída. Mas a explosão de luz revelava outra verdade. Você nunca vai saber a mentira até o fim. A figura revelou-se, vazando um sorriso cínico sob a capuz enquanto as luzes piscavam. Embora a figura estivesse coberta, Tiago reconheceu uma marca da pele, algo que parecia familiar. E aí, tudo fez sentido de repente. Você? A voz dele pegou uma nota de desespero. A figura é a ninguém menos que sua irmã, Vanessa. O peso da revelação explodiu na mente dele como uma bomba. Sim, eu, Vanessa gritou. Achou que poderia me deixar de fora da sua vida? Isso é apenas o começo. Eu não vim apenas para vingar, mas para libertar. O desespero de Tiago encontrou um novo nível. O que mais sua família escondia? O que ela realmente queria? E enquanto a fumaça começava a se dissipar e os gritos se intensificavam, a sensação de que sua vida estava desmoronando tomou conta. Ele olhou para Isadora, e a expressão dela falava de confusão. Ambos estavam perdidos na tempestade de revelações. O que mais você esconde, Vanessa? A pergunta ecoou na cabeça de Tiago enquanto o mundo se desmantelava ao seu redor. O que significava tudo isso? O labirinto de segredos agora era mais profundo do que ele poderia imaginar, e cada passo o levava ainda mais longe da verdade que parecia escorregadia como areia entre os dedos. A figura se revelou, e o coração de Tiago parou. Vanessa? Ele mal podia acreditar. Você, como pode estar aqui? A confusão tomou conta, mas antes que pudesse processar, a situação se tornara um redemoinho de gritos e pânico. Não se faz de inocente, Tiago! Vanessa gritou, com a voz carregada de raiva e uma mistura de dor. Vocês acham que eu não sei o que está acontecendo? O jogo é muito maior do que você imagina. A atmosfera estava carregada, e Isadora olhou de Tiago para Vanessa, sem saber em quem confiar. Você está louca? O que está acontecendo? Tiago perguntou, sentindo um nó na garganta. Enquanto isso, seus olhos se fixavam no dispositivo que a irmã mantinha em mãos. Pequeno, mas mortal. O que mais ela planejava? Era um caos, e ele precisava entender o que estava em jogo. Calem-se. Eu vim aqui para expor a verdade, Vanessa disse, seu olhar serpenteando entre os dois, como se estivesse dirigindo um filme em que os personagens estavam prestes a se revelar. Esse lugar é só um palco para as mentiras de vocês. A verdade é que seu amado pai tinha um segredo, e eu sei a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Uma explosão de murmúrios ecoou ao redor, um ruído angustiante de confusão. Os policiais hesitaram. A figura encapuzada de antes também parecia absorver a informação como um gato curiosamente intrigado. O próprio bar, antes vibrante, agora exalava apenas uma tensão sufocante. Tudo parecia estar em suspensão ao redor deles. Segredo? Que segredo? Tiago ficou nervoso, sentindo sua mente girar com imagens de seu passado. Ele se lembrava do pai com carinho, mas também com questões. O que realmente tinha acontecido na noite da morte dele? E o que Vanessa estava escondendo? Ela deu um passo à frente, o dispositivo em sua mão resplandecendo sob as luzes embaçadas do lugar. A noite em que tudo mudou foi mais do que uma simples fatalidade. Meu plano sempre foi trazer você à verdade. E agora que estou aqui, não posso permitir que você fuja disso. As palavras dela cortaram como uma faca. Tiago se virou para Isadora, tentando entender o impacto em seus olhos. O que você está dizendo, Vanessa? Fala logo. Sua voz era quase um rosnado de desespero. Ele matou nosso pai.
A afirmação dela estourou como um balão no ar pesado, e todos ao redor congelaram. Ele fez tudo isso para encobrir seus próprios erros. E você está tão cego pelo amor que não consegue ver. Um silêncio mortal caiu sobre o bar. Tiago mal conseguiu respirar. Seu peito apertou e a sensação de traição o consumiu. Isso não pode ser verdade, meu pai! A figura de seu pai agora estava manchada com uma nova tinta, e ele se sentiu surpreso e chocado com a revelação que parecia se moldar diante dele. O que você não percebe, Tiago? Vanessa continuou, seus olhos arregalados. É que tudo isso faz parte de algo muito maior, algo relacionado a Isadora. Ela é a chave de tudo isso. O peso das palavras dela estava por toda parte, e as reações ao redor se tornaram uma onda de perguntas e desconfiança. Tiago olhou para Isadora, e suas mãos tremiam. O que você sabe sobre isso? O que Vanessa quer dizer? A inquietação dominou seu ser, pois sabia que algo estava se formando ali. Um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam. Isadora olhou para a irmã dele, e um brilho de reconhecimento surgiu em seus olhos. Eu não sei de nada. Eu te juro. Ela estava se contorcendo, presa entre mentiras e a verdade que não compreendia. Antes que alguém pudesse reagir, houve um estrondo, o que causou uma nova onda de pânico. A porta explodiu em pedaços. A fumaça envolveu o bar, e tiros começaram a ecoar. Era a última coisa que todos esperavam. O caos tomou conta de tudo. Pessoas gritando, tentando se proteger, enquanto o ar denso se tornava quase irrespirável. Tiago começou a correr, puxando Isadora pelo braço. Vem, precisamos sair daqui. Mas ele sentiu uma mão agarrá-lo. Era Vanessa, com um olhar fixo em algo no chão, a expressão dela radicalmente mudada. Não vá, não podemos deixá-los pegar em você. Quem são eles? Tiago gritou, em desespero misturado com fúria, enquanto sua mente girava numa montanha-russa de confusão. A vida dele estava sendo desmantelada diante de seus olhos, e a verdade que estava se formando parecia mais sombria a cada segundo. A reviravolta era intensa. Tiros ecoavam. Élites haviam dado um novo significado à noite. A única certeza era que, independentemente do que viesse, tudo o que conhecia estava prestes a ser desconstruído. E a pergunta persistia em sua mente. Quem eram realmente eles? O que mais estava escondido nas sombras? Tiago sentiu a fumaça rodeando-os, o pânico tomando conta de tudo. Olhou para Isadora, seu coração batendo descontroladamente. Vem, precisamos sair daqui. Ele puxou-a, mas Vanessa o segurava, a voz dela cheia de desespero. Você não pode ir. A verdade. Você precisa saber da verdade. A figura encapuzada, a irmã que sempre teve a sombra, agora era seu maior pesadelo. Você não sabe o que está em jogo, Tiago. Eles não são apenas policias. Eles estão aqui para garantir que você nunca descubra quem está por trás de tudo isso. Sua voz ecoava, e o chão tremeu sob seus pés. Uma série de tiros partiu o ar. As janelas estouraram, e gritos misturaram-se ao cheiro de pólvora. Tiago sentiu-se paralisado, mas a urgência da situação o levou a tomar uma decisão. Isadora, vem comigo! Ele virou-se, puxando-a, enquanto o caos aumentava ao redor deles. Mas a luz do bar começou a piscar, e o que quer que estivesse acontecendo no exterior parecia se multiplicar. Clara, a mãe deles, apareceu novamente, sua expressão pura de preocupação. Vocês precisam ouvir. A verdade é a única maneira de ficarem a salvo. Tiago não sabia em quem acreditar. Tudo parecia uma trama elaborada de mentiras. O que você está escondendo, mãe? Ele gritou, o desespero gritando em sua voz. O que aconteceu naquela noite, Tiago, envolve todos nós. Duas árvores que foram plantadas no mesmo solo, mas que cresceram de maneira diferente. Clara falava em metáforas, o clima sombrio oprimindo ainda mais o ambiente.
Vanessa deu um passo à frente. Eu não tenho medo. Se for para proteger vocês, estou disposta a bancar as consequências. Mas com um gesto, a figura encapuzada cortou as palavras. Apenas não deixem que seu próprio parceiro se torne seu maior inimigo. Tiago olhou para Isadora, os olhos dela refletindo desespero e amor. Quem é o inimigo aqui? Ele falou, mal conseguindo conter as emoções que borbulhavam dentro dele. O que mais eles não estavam dizendo? O caos tornou-se insuportável. O som de sirenes tomou conta do ambiente. E, de repente, a segurança parecia inatingível. Enquanto o bar se tornava um mar de gritos e sombras, Tiago decidiu que a única opção era enfrentar o que quer que estivesse esperando. E assim, como um relâmpago, ele avançou, segurando Isadora pela mão. Em um impulso de coragem, ele gritou, "A verdade nos libertará." O olhar dela encontrou o dele, e naquele momento eles estavam juntos, prontos para enfrentar o que viesse. A porta se abriu, revelando um grupo de homens armados. Tiago sentiu seu coração afundar. "E agora?" Ele olhou para Vanessa, que estava mais próxima, uma expressão determinada no rosto. "Vocês precisam saber, a verdade não é só um veneno. Pode ser um antídoto também." Assim, enquanto olhava nos olhos de Isadora, Tiago percebeu que, independentemente do que acontecesse, eles enfrentariam juntos. O poder da verdade poderia ser a chave para a liberdade ou a raiz da destruição. O desejo de descobrir o que realmente se escondia nas sombras ganhou força. Um sussurro dentro dele dizia que mais caos viria, que mais segredos lá estavam. E assim, eles entraram na noite, determinados a desvendar a complicada teia que os ligava, mesmo que isso significasse olhar para os próprios fantasmas que tentavam deixar para trás. A história deles, cheia de dor e descobertas, ainda não tinha terminado. E de uma coisa, Tiago estava certo. As sombras nunca foram tão escuras quanto a luz da verdade que arderia. Mas antes de você partir, eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmaga o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos.